Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em alta, que são os riscos psicossociais no ambiente colaborativo. E também por que vem crescendo tanto o número de aumentos de atestado devido à saúde mental. Theo trouxe um dado aqui bem importante que eu quero compartilhar com vocês já de cara, de início, que em 2025 mais de 546 mil brasileiros foram afastados pelo INSS por ansiedade e depressão, representando o segundo maior motivo de afastamento do trabalho do país. Então, esse assunto também agora, acho que é desde o ano passado, né, já teve a NR1, né, veio a nova redação da NR1, e a gente vai tratar aqui sobre a relevância da saúde mental como um dos principais motivos que leva os colaboradores a consultar, tirar atestado, ficar afastado do trabalho e o que prejudica muito o empresário. Então, a convidada de hoje é a Maria Penteado, que está à frente da Sudomed aqui de Guarapuava. Tem mais uma empresa, né, Maria? A MR Clínica. A MR Clínica. Eu gravo muito a Sudomed, eu falei, mas não é só a Sudomed, são duas empresas, né? Uma compõe a outra, né? Que a gente trabalha com a saúde do trabalhador e a saúde da empresa, né? Então, a Maria Penteado está aqui, né? Ela já está atuando há muitos anos nessa questão de riscos psicossociais, segurança no trabalho, todas as normas que envolvem, né, a segurança no trabalho. Vai contar depois também de um evento que vai ter, né, no dia 10 de março aqui em Guarapuava. E falando sobre esse assunto, por que você acha que assim teve esse crescimento de 15% de atestados, né, de afastamentos por ansiedade e depressão no Brasil? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, Carly, o convite. Obrigado pela revista, né, abrir essa oportunidade para nós estar falando dessa parte que também a segurança do trabalho não é só a EPI, o uso da EPI, né, mas é também a parte de saúde do trabalhador. Então, nada mais justo que a gente também fazer essa ponte, né, para os empresários entenderem um pouco mais o que a NR1 ela fala, né. Então, assim, vendo ali da parte ali do INSS, o que aconteceu, por que esses afastamentos, né? Hoje a gente cuida muito dos riscos, né? Hoje é o risco químico, físico, biológico, ergonômico e acidentes. Então, assim, o risco da psicossocial está dentro do ergonômico. Não é só a cadeira, a mesa e tal. Então, ele já está cuidando mais da parte da saúde mental do trabalhador. Ele aumentou porque ele se deu muito a esse tipo de cuidado e não cuidou da saúde psicológica do funcionário. Cuidou mais da parte da postura, que nem você falou, da cadeira, da mesa. Dos riscos, outros riscos, mas não deu tanta importância para a parte psicológica dele, né? Então, hoje a ANR, ela é obrigatória, né, desde maio de 2025, e agora, maio de 2026, a multa ela vai ser rigorosamente... Então a partir de maio já tem multa para quem não treina seus colaboradores, não coloca em treinamentos. Então a ANR ela é bem clara. Então, a partir de maio de 2025, né, ele se tornou obrigatório, foi prorrogado para adequação das empresas, né, até maio de 2026, e agora começam as penalidades, né. Então, as empresas têm que se adequar, elas têm que estar conforme a ANR pede, né, mas assim, a gente é prestador de serviço, mas assim, quem tem que fazer acontecer na empresa é a própria instituição mesmo. E o que leva, como é uma norma que, né, que entrou ano passado e agora a partir de maio faz um ano, então vai começar a ser mais rigorosamente cobrada, né? O que os empresários que às vezes não, na correria do dia a dia, não estão olhando para essa norma da NR1, o que leva eles receberem essa multa, levar essa multa? O que eles têm que fazer? Porque eu acredito que muitos empresários que estão, né, nos acompanhando aqui pelo Conexão Mais Saúde, ou pela TV Araucária, ou até mesmo, né, pelo Instagram, que a gente coloca os cortes no Instagram,
o que o empresário tem que atuar para não ser multado a partir de maio desse ano? Tá, então assim, primeiramente a empresa deve fazer o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Dentro do gerenciamento de risco ali, a gente tem o plano de ação. Dentro do plano de ação, é o que a empresa deve fazer durante a vigência do PGR. Então, esse plano de ação, ele já entra a nova norma ali da NR1, que é a das avaliações psicossociais, mapeamento, e também, né, não adianta você só fazer o documento, guardar na gaveta e deixar. Você vai ter que fazer o gerenciamento do risco do PGR. Até você comentou da questão ergonômica. Ontem, quando eu estava pesquisando esse dado, né, que em 2025 mais de 546 mil brasileiros foram afastados pelo INSS devido à depressão e ansiedade, enfim, tudo que envolve a saúde mental, né? E eu vi que só perde para a questão de coluna. Que quando você pensa que seria só a parte de postural mesmo, que geralmente às vezes, né, quem trabalha muito, acredito eu, com, né, no escritório, tudo, às vezes vai descuidando a postura, aí fica com dor ali, ou dor na lombar, na coluna, né? Então essa parte de afastamento por problemas psicológicos só perdeu para dores na coluna. Aí eu até fiquei bem surpresa com esse número, porque eu não imaginei que era tanto assim, sabe? Alto, é muito alto. É exatamente isso, que o INSS, o que ele viu, né? Ele viu essa necessidade da gente também trabalhar, né? Na verdade, já deveria isso daí ter acontecido há muito tempo, né? A parte psicológica, né? De cuidar da saúde mental, né? De cuidar da saúde mental. Porque, assim, hoje, até eu estava participando de um curso esses dias, o que demite mais hoje foi feita pesquisa já, 96% é a parte comportamental. Mas talvez essa parte comportamental que as pessoas estão sendo demitidas deve ser por causa da parte do risco psicossocial que esteja dentro da empresa. Que ele tem depressão, às vezes ele tem um burnout, né? Às vezes ele tem um assédio moral, ou às vezes até um assédio sexual, né? Então, às vezes, o comportamento da pessoa, ela muda por causa do ambiente de trabalho. Por isso que eu acho que é bem, né? Acredito que é bem importante a gente ter essa NR ali vigente e que a empresa, ela faça, né? Ela comece, faça e continua, né? Porque tem uma continuidade uma constância, assim, de fazer. É porque até quando você falou da parte comportamental, eu já vi muitos podcasts falando isso, né? Você contrata, às vezes, a pessoa pela sua experiência técnica, né? Pela qualidade técnica. Competência, né? E daí você demite pelo comportamento. Exatamente. Então, muitas vezes também é até uma falha na hora de contratar, porque tu vai ali olhar, não, a pessoa sabe fazer isso, aquilo, tá perfeito. E quando tu vai demitir, geralmente não é por ela não ter competência naquilo, ela tem às vezes muita competência, só que é pelo comportamento dentro da cultura da organização, né? Exatamente. E às vezes é isso que não está sendo passado para o colaborador, né? Você perguntou como é que a gente faz, né? Essa parte ali o que a empresa deve fazer, né? Primeiro porque PGR, né? Pelo menos para mim, né, que tô na frente da revista, do podcast, né, sou jornalista, eu ainda tenho muitas coisas que eu acabo perguntando para minha contadora, perguntando para você, né? Eu falei, a gente fica assim, como é que eu faço para não ser multada? O que tem que estar em dia? E o que também precisa depois continuar, né? Eu pensei, de repente, né? Ter treinamentos com psicólogos dentro da empresa, porque, que nem você falou, não adianta ter só o papel bonitinho, colocar numa gaveta ali e depois nunca mais abrir, ou na organização mesmo não ter essa cultura tipo de treinamento, ou até mesmo às vezes chamar um psicólogo de fora para vir avaliar como é que estão os colaboradores dentro da empresa, né? Exatamente. Então, nós hoje, como medicina e segurança do trabalho, qual que é o nosso papel hoje, né? Claro que nós vamos orientar ao máximo a empresa para que ela
ela faça o que deve ser feito. Mas daí a empresa ela tem que tomar a dor desse papel, digamos assim, para ela trabalhar, né? Hoje nós fazemos o PGR ali, fazemos o levantamento de risco. Através desse levantamento de risco, a gente já faz a avaliação psicossocial, que é o mapeamento, né? Dentro do mapeamento, ali já vai dar uma conclusão, né? Hoje nós temos várias ferramentas para fazer esse tipo um questionário, né? Onde os funcionários eles recebem esse questionário, eles têm que todos têm que preencher. Esse questionário, por exemplo, vamos dizer que tu já fez na Sudomed. O questionário, a pessoa nem está identificada que é ela. Ela pode preencher tudo. É tudo anônimo. Sem, por exemplo, você que é a pessoa responsável lá, você nem vai saber quem que preencheu. Tipo, é anônimo ali, não vai ter o nome da colaborador tal, foi o que preencheu, né? Não, esse daí é totalmente anônimo. A gente não tem acesso, nem nós da medicina do trabalho temos acesso a quem que respondeu o quê. Né? Só vai chegar para nós a conclusão do laudo. Né? Por exemplo, você tem 15 funcionários. A gente precisa que pelo menos 80% eles respondam esse questionário. O correto é que a gente sempre orienta, né? Que eles todos, 100% ali, preenchem o questionário. Mas, quando chega para nós esse questionário, ele dá como os riscos altos, médio, baixo. Então, a gente vai trabalhar sempre no risco alto, né? A gente vai orientar a empresa para que ela trabalhe em cima daquele risco ali que foi identificado. Entendi. Então, se der risco baixo em alguma categoria, geralmente não trabalha naquele risco, só trabalha... Isso, ela pode até trabalhar, né? Ela pode falar, por exemplo, deu um risco ali, mas ele deu um risco baixo. Tá tranquilo. Não é que ele não vai precisar falar, mas assim, talvez uma ação, né, já inclua alguma coisa ali, o médio, ele já pode trabalhar um pouquinho mais, e o alto, daí tem que ser bem assertivo ali na parte do processo, né? Então, é contínuo, né? A gente faz a avaliação ali, mudou toda a equipe, vamos fazer uma nova avaliação. Então, perguntas mais voltadas ali, não são mais voltadas, são voltadas para o trabalho, né? Ele vai perguntar quantas horas que você trabalha por dia, se você tem muito estresse durante o trabalho, se você tem pausas, né? Então, ele vai trabalhar essa parte. Porque daí, assim, ele vai pegar um grupo homogêneo ali de pessoas, né? Do mesmo grupo, do mesmo setor, e ele vai fazer um levantamento do risco ali. É bem interessante. Aí, quando você sai da conclusão, qual que é a nossa tática, né? Nós pegamos e levamos para a empresa. E a gente comunica, olha, na tua empresa deu esse risco, né, alto, aqui deu baixo e aqui deu médio. Então, você começa a trabalhar pelo risco alto. Aí daí vai aquela parte ali da psicóloga, né? Claro, e a pesquisa de clima, geralmente, quando pega... Vocês oferecem serviço pela Sudomed ou não? Oferecemos também, Aí, geralmente, quando pega pela Sudomed, vai uma psicóloga que vai até a empresa para fazer a pesquisa de clima. E se for preciso, né, a empresa solicitar, sim. Lembrando que é diferente, né, uma da outra. A avaliação, mapeamento de risco seria com o técnico de segurança do trabalho. Então, o primeiro, que seria o programa de gerenciamento de risco, é com o técnico de segurança do trabalho. Isso, ou o técnico de segurança do trabalho pode fazer, o engenheiro de segurança pode fazer, ou o médico do trabalho também. Ele pode tá fazendo essa parte do mapeamento. Aí, estrutura, né? Sai a conclusão. Quando sai a conclusão, daí é com a psicóloga. Daí a psicóloga entra para fazer o plano de ação para a empresa.
Ah, daí quando já saiu todo ali, tipo, tal deu risco, aqui deu um risco médio, aqui deu um risco baixo, vamos dizer, saiu todos os pontos Isso. lá, daí que Identificou, entra a psicóloga. identificou ali o risco, passou para a psicóloga entra em contato com a empresa, né, para marcar uma conversa, alguma coisa assim. E se a empresa, né, às vezes a empresa ela tem uma psicóloga já que trabalha na instituição, pode ser com a própria Pode ser, psicóloga. né? Porque assim, empresas menores geralmente não vão ter, né? Às vezes nem tem alguém responsável só pelo RH ou psicóloga, né? Aí você indica que é bom pegar uma psicóloga para fazer, tipo, essa parte de vir na empresa, ver como é que tá o clima, ver como é que tá toda Isso. essa parte de organização e clima organizacional das empresas. Exatamente. E assim, a importância disso, né, não é só você fazer uma palestra ali e tá tudo resolvido, não é isso. Porque aí eu ia te perguntar que as empresas, como isso foi uma norma que entrou em vigor ano passado, né, as empresas estavam e estão preparadas para a NR1? Em partes não. Porque eu pensei, agora Não. veio mais, né? Mais essa redação, mudando Sim. totalmente essa parte de olhar mesmo para a saúde psicossocial dos colaboradores, né? E daí eu pensei, será que as empresas realmente estão preparadas para mais uma norma, né? É complicado porque assim, ó, eles têm que entender o que é, né, primeiro. Porque assim, ó, nós fazemos quando a gente faz o PGR, que a gente faz todo ano, né, a gente atualiza o PGR anualmente. A gente faz por contrato. Fez um ano de contrato ali, a gente atualiza, a gente traz um técnico de segurança até a empresa, faz o levantamento de risco e já faz o levantamento da psicossocial, que já está tudo junto, né? Fez aquele documento, entregou para a empresa acha que é só aquilo. Não, já fiz meu psicossocial. Só fazer no começo do outro ano, né? Não é bem assim. Então, assim, ela fez, ali, se deu o risco alto, a gente orienta a empresa que deve fazer, né, o plano de ação ali, a psicóloga deve desenvolver e documentar, né? Não adianta você também fazer e não documentar. Por quê? O que hoje o Ministério do Trabalho quer? Ele quer que você tenha aquela recorrência também, né? Não adianta você fazer o documento, deixar parado, ou fazer uma palestra e falar assim, não, resolvi meu problema, não. Né? Então, assim, o plano de ação vai ser exatamente para isso, para estar controlando, minimizando ali os riscos e para até chegar a uma altura que você não tem mais riscos, né? Psicossociais dentro da empresa. E uma coisa que até, eu acredito que até, né, a gente até preparou só um roteirinho bem básico aqui, mas me veio agora, tem empresas que não valorizam muito o treinamento do colaborador. Ele acha que assim, às vezes o CEO ou o líder estando treinado, tá tudo certo. Muitas vezes o líder não passa essa cultura de chegar na empresa e passar o conhecimento, o que aprendeu, ou o que ele acha interessante para a empresa, para os colaboradores, né? Mas tem empresas que eu vejo que fazem muito treinamento interno, sabe? Geralmente o líder vai, se desenvolve, volta para Guarapuava, se faz fora daqui e faz a reunião com os colaboradores e vai passando, né, o aprendizado ou novas normas que ele quer implementar na empresa, né? Você vê essa parte quando o próprio líder tem a cultura de trazer o que aprendeu para dentro da empresa. Você vê que isso contribui nessa parte psicológica para os colaboradores? Com certeza. Nossa, faz todo sentido. Quando você tem um líder que sabe comunicar, né, entregar para o funcionário, para que ele se sinta protegido, que ele se sinta bem, que ele não tenha medo de conversar com o líder, porque às vezes, muitas das vezes, eles não falam por medo, né? Mas por quê? Porque a liderança, ela não dá essa abertura. E quando o líder ele não dá essa abertura, que ele não deixa o funcionário ele falar o que ele precisa falar, isso acaba criando uma barreira ali, né? E por isso que eu digo assim, hoje nós estamos fazendo exatamente esse evento, dia 10, para quê? Para que esses líderes sejam treinados de como falar, né?
de como se portar na parte da avaliação psicossocial, né? De como eles conseguem trazer o funcionário com eles para que não tenham problemas futuros, né? O evento, só para reforçar a data, né, para quem está nos assistindo aqui, pela Conexão, pela TV Araucária, né, pelo Instagram, o evento, então, ele é dia 10 de março, aqui em Guarapuava, e qual que é o local, Maria? No Hotel Kister, vai ser das 8 até as 5 da tarde, nós vamos ter um almoço ali no intervalo ali, então, assim, eles vão receber o certificado também de participação, né, que é os líderes, né, mas o que eu achei bem interessante é que os contadores estão presentes também, os contadores de Guarapuava, eu vejo que eles estão bem preocupados, porque primeiro eles vão perguntar para o contador se pode fazer ou não. Eu ia falar, eu estava até comentando aqui, porque quando surge uma dúvida, eu sempre peço para o meu contador, ou né, para a irmã dele também, que também é contadora, ele sempre peça, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Eu falei, sempre a gente pede auxílio, Sim. Aí quando ela fala, não, realmente precisa, não, então tá, então vou fazer, né? Mas é a primeira coisa que tu vai, realmente precisa fazer, né? Não, e a gente já está bem habituado com isso, a gente é bem parceiro aqui dos contadores, né? A gente sempre está em constância, porque daí a gente precisa também de muitas informações do contador, né? Então, a gente sempre procura passar para eles o que a gente precisa realmente, o que a empresa tem que fazer realmente. É a mesma coisa que aconteceu lá no E-Social. A gente tem essa troca de informações, né, que são bem sigilosas, digamos assim, né, que é bem sensível das empresas. Então, a gente tem que ter essas informações. E o contador é um canal assim que a gente tem que, às vezes a empresa nem sabe, mas a gente tem que perguntar para o contador para ver se ele consegue ajudar nós. Porque eu ia dizer, muita gente tá, né, que nem foi quando a gente começou agora esse podcast, eu falei, nossa, mas e os empresários que no dia a dia às vezes estão ali só atendendo, atuando, ou mesmo do comércio, estão focados em vender, muitas vezes o pessoal nem sabe que a NR1 a partir de maio já vai virar multa, né? Tipo, sabiam que ano passado já tinha entrado nessas em vigência, mas tipo, vai passando, já virou o ano, daqui 2 meses, então se tu não tiver tudo ok, tu já pode ser multado, né? Sim. Uhum. Então, né, às vezes tu fica mais na burocracia do dia a dia, e às vezes essas coisas, por isso que tu tem que ter um contador muito bom, né? Porque às vezes tu nem vê o que tá mudando, o que tá acontecendo, o que precisa ser atualizado, né? Então, eu participo de uma associação de segurança do trabalho, né? É lá de São Paulo até. E nós tivemos agora em novembro um congresso com médicos do trabalho, engenheiros e auditores fiscais de Brasília. Então, assim, foi um evento bem grande. E uma das coisas que eles falaram muito ali, que entrou agora 890, se não me engano, 870 fiscais auditores. Então, eles vão ser distribuídos em todo o Brasil, para exatamente fazer essa parte de fiscalização. Então, agora vai ser mais rigoroso. Vai. Então, Guarapuava, acredito que vai vir 3 fiscais para Guarapuava, acredito que já em março já. Então, o pessoal tem que se preparar, não adianta. Porque daí você tem mais fiscais, vem 3 para Guarapuava, né? Exatamente. Então, mas assim, tem que levar isso como uma conquista, porque você vê, alguns anos atrás, até estava estudando sobre isso, no 1960 ali, a forma que o pessoal trabalhava, né, não tinha nada, você não tinha um EPI, você não tinha um exame ocupacional para ver se o teu colaborador está bem. Uma das coisas que a gente vê, assim, às vezes o colaborador vai uma vez no médico que vai na segurança do trabalho, né? Nossa. E faz alguns exames ali. Então, assim, não tinha treinamentos, né? Hoje, a INR, né, ela pede treinamentos. Uma das partes importantes, também a gente vai ter agora logo o designado da CIPA, né, que eu comentei contigo, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, assim, é uma coisa que ali você já vai pegar muita coisa, né? O que deve ser feito dentro da empresa. Aí já quando a empresa designa alguém para cuidar dessa parte de segurança do trabalho. Geralmente a empresa pega um colaborador
e pede para cuidar de toda essa parte, assim, fazer o treinamento e cuidar da parte Isso. dentro da empresa, né? Dos outros colaboradores, vamos dizer, se der algum... Isso. Vai depender do tamanho da empresa, né? Da quantidade de colaboradores. Tem uma tabela ali do designado da CIPA. Quanto maior o número de funcionários, maior o número de cipeiros, né? Que a gente fala. Então, dependendo do tamanho da empresa. E depende da quantidade também da carga horária da CIPA, né? Também tem essa parte também. Então, assim, por isso que eu digo assim, ó, a segurança do trabalho, ela tem muita... o plano de ação da empresa tem que ser rigorosamente feito. Porque senão não compensa, não tem por que você pagar um documento sendo que você não vai usar, né? Então... aí que até que eu, conversando agora, eu fiquei pensando, como que o empresário, geralmente, ele vê isso? Ele vê, será que como mais uma obrigação? Eu acho que não, às Infelizmente, vezes sim. Eu fiquei pensando, né? Porque às vezes como, né? Ele fala, nossa, mas agora é mais isso, né? Eu tenho que ter alguém treinado, ou mais de uma pessoa, às vezes 2 ou 3, que tem que ter cipeiros que estão lá fazendo, se acontecer alguma coisa, tem que ter alguém na empresa naquele momento responsável até por contribuir ali, por conduzir. Agora tem mais a NR1, né? Então eu acredito que o principal, assim, seria desmistificar as ideias e crenças do empresário, né? Sim. Porque para ele é mais uma obrigação, né? Fala, nossa, agora tem que ter mais a NR1, mais isso, mais aquilo, né? Que é preventivo, né? É tudo preventivo. O que acontece? O que eu já vi muito, né, com esse tempo que eu tô trabalhando com segurança do trabalho, eles deixam chegar lá no acidente de trabalho, daí que eles vêm procurar. Quando já aconteceu o acidente. Quando aconteceu. Eles não pensam preventivamente, né? Eu vou fazer esse treinamento para se um dia acontecer, aquela pessoa tomara que não aconteça, né? Claro tomara que não aconteça, né? É igual o seguro, né? Você paga um seguro para quê? Para que se acontecer, mas é claro que você não quer que aconteça. Né? Esses dias eu até falei para minha mãe, eu falei, eu não fico sem seguro do carro. Eu falei, geralmente uns 2, 3 dias antes de vencer eu já tô renovando, né, pro próximo ano, que o meu vence bem no final do ano, final de novembro. Eu falei, não fico sem. Eu falei, graças a Deus nunca aconteceu. Eu falei, mas daí eu fico pensando, nossa, tá, e vai que um ano eu não renove e daí aconteça alguma coisa, né? Isso é, assim, uma das coisas que a gente fala, assim, a prevenção, é difícil você fazer a prevenção, né? Porque geralmente o pessoal vai deixando, não precisa, aqui não vai acontecer, né? Exatamente. Só que daí vai que algum dia aconteça alguma coisa mais séria, né? É tanto acidente de trabalho, acidente, eu digo acidente psicossocial, porque é uma das causas, como você mesmo viu, né, do INSS, que ele vai para o INSS. Então, acho que ainda mais, quando é parte, assim, biológica, você consegue ali, né, tem o médico, vai tratar e tal, mas e quando é psicossocial, né, você entra em várias esferas ali, família, né, trabalho, casamento, filhos, né? Exatamente. E essa parte, muitas vezes o empregador às vezes não quer se meter nisso, porque às vezes sabe que não é relacionado ao ambiente de trabalho, às vezes pensa, não, mas é no casamento, ou é com a família, não é aqui dentro. Então, Sim. tipo, não vou ser tão invasivo, né? E às vezes quando vê, pode acontecer uma coisa grave dentro da empresa, né? Tipo, a pessoa às vezes já vem meses com aquilo e também não quer contar, né, pro líder ali. E quando vê, pode acontecer uma coisa, às vezes, até mais grave, mais séria, no próprio ambiente da empresa, né? Exatamente. Porque hoje nós trabalhamos ali com o ambiente, né? Nós vamos medir o ambiente. Mas se tem uma pessoa que está adoecida ali, ela vai se sentir bem para falar, quando ela tem alguém para ajudar ali. Tipo, por exemplo, uma psicóloga. Né? Tem uma psicóloga que esteja ali dando apoio para a empresa e tal. Ela não vai ficar constrangida de falar assim, viu, eu preciso de um atendimento, né? Eu preciso, talvez, ver, me enxergar, e daí para isso que tem a Sudomed, né? Hoje a gente também trabalha com benefícios para o funcionário, né? Que é a parte ali da clínica médica, como eu falei ali. Eu falei, Maria, tem a Sudomed, tem mais uma que eu esqueci o nome, que é a MR, né? Isso, então tem a clínica médica.
Quando vê que o funcionário ele precisa daquela parte ali de psicólogo, que é pessoal dele ali, né? Ele está com problema familiar, alguma coisa ali que está interferindo também, às vezes, no trabalho. Ou não, né? Ou não está interferindo, mas está causando para ele alguma dor, alguma coisa. Né? Chama nós, né? Porque nós temos psicólogos, médicos, psiquiatras, de forma online, de forma presencial. Ah, você tem online também. Temos, vai ser o lançamento do clube lá, no dia do evento. Viu? Já sem querer eu descobri um spoiler aqui, viu? Que vai ter o atendimento online, né? Eu brinco que a gente vai conversando, um bate-papo aqui, e já em vários Conexão Mais Saúde eu já fui lançando alguns spoilers, né? Exatamente. Então, a gente sente essa dor da empresa e do funcionário, né? A gente vê que precisa de apoio. De todos os lados, né? O funcionário precisa do apoio da empresa, a empresa precisa do apoio do funcionário, o funcionário precisa do apoio da Sudomed, a Sudomed precisa do apoio da empresa e ali vai, né? Na verdade, se tu pensar, é uma roda da vida, né? Exatamente. Vai girando, né? E precisa, a gente, acho que, eu acredito assim, eu sou muito da parte pessoal, né? Da Sudomed ali, eu tenho um sócio que ele trabalha com números e eu trabalho com a parte pessoal, então a gente... eu já começo a entender um pouquinho mais do que é. Hoje a gente tem várias, né, faixa etárias ali, então a gente já consegue identificar o que está acontecendo, qual que é o problema, né? A gente já implantou ali a NR1 ali dentro da Sudomed, está funcionando. E como que foi para você quando você decidiu, ano passado, provavelmente, né? Já testar ali, implantar, como é que foi o resultado, assim, quando você, se você puder abrir aqui, lógico, né, mas o resultado quando você viu a pesquisa dos teus colaboradores? Nossa, dá muito certo, porque assim, hoje a gente trabalha com uma plataforma, né, totalmente online, onde eu cadastro todos os funcionários e coloco o WhatsApp deles. Eu comunico, né, lógico, eles, olha, pessoal, a gente vai estar fazendo uma avaliação psicossocial, preciso que vocês respondam, é totalmente anônimo, tal, mas eu preciso que vocês respondam com mais sinceridade possível essas perguntas. E ninguém vai saber quem que respondeu o quê, quem é a pessoa que respondeu. Aí eu fiz, né, para até testar a ferramenta. São 15 colaboradores, 17 na época eu tinha. E eu estava numa fase de mudanças, né, internas ali, de processos e não sei o quê. Mas foi muito legal que a gente fez, porque daí a gente pega por setor, né? Ali hoje eu tenho o setor de atendimento, credenciamento, financeiro, engenharia, comercial. Então, eu peguei todos os setores e verifiquei um a um, né? Foi feito o levantamento do risco e deu exatamente o que a gente estava fazendo, porque a gente estava com muita mudança. Então, o pessoal estava meio perdido para onde que eles iam. Tava até um pouco meio desconfortável, às vezes, de saber, né? E na avaliação, nossa, ela deu como se tivesse problemas de mudanças. Então, eu tinha que trabalhar muito isso, a parte de mudanças com ele, explicar melhor o que estava acontecendo, como que estava fazendo, para onde que a gente queria ir e tal. Que às vezes os colaboradores, para eles estão num nível de insegurança quando tá mudando, né? O empresário, né, ele sabe, não, eu tô fazendo isso porque eu quero chegar lá. Mas aí se a gente não é assertivo na comunicação, uma comunicação clara, eles falam o que tá acontecendo? Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por que tá tendo processos novos? Será que eu vou ser demitido que tem tanta coisa mudando, né? Uhum. Então é isso, Maria, mais uma pergunta que eu acho bem importante a gente esclarecer aqui no Conexão Mais Saúde, né? Como que é a produtividade e até a eficiência dos colaboradores quando eles estão com a saúde mental em dia? A saúde mental, eu digo que é o pilar, né, do funcionário. Ele tem que estar bem fisicamente e mentalmente, né? Quando ele está num ambiente tóxico, ele não consegue produzir. Se ele está com muito trabalho a realizar sem o processo correto, ele também não vai produzir. Então, ele tem que estar
Só que daí, para isso, a empresa ela tem que dar as ferramentas certas, né? Não adianta você dar um computador meia boca ali para ele não consegue produzir, automaticamente ele vai ficar estressado, né? Ele vai ficar deprimido. Ou às vezes vai passar horas, sendo que uma tarefa de 1 hora ele vai levar 3 horas para fazer, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que a empresa ela tem que dar esse apoio para o funcionário, e o funcionário também ele tem que entender que a empresa ela está ali para auxiliar, né? Então, você tem que ver se as ferramentas dele estão sendo bem utilizadas, né? Acompanhamento, e a partir disso, o funcionário ele já consegue entender que a empresa ela está a favor dele e ele está, né, produzindo de forma efetiva. Feedbacks também, uma das coisas muito boas, né? Que algumas organizações não dão feedback, né? E não daí, sabem, às vezes, dar um feedback. E aí entra mais uma falha na comunicação. Porque às vezes a gente pensa, nossa, a comunicação é tão fácil comunicar. E muitas vezes uma pergunta, que eu estou usando muito a estratégia de fazer perguntas, porque às vezes na tua cabeça tu já tá com o processo tudo certinho, não, se a pessoa for lá fazer isso e aquilo, vai chegar nesse resultado. Só que esse é o que você já tá na tua cabeça, já tá do processo. E às vezes o teu colaborador não entendeu. Aí Sim. Com uma pergunta tu já consegue ver se ele entendeu ou não, mas fazer ele repetir também às vezes a tua solicitação, sabe? Porque às vezes ele fala, eu entendi sim. Aí tu fala, não, mas então repete o que eu falei. Aí a pessoa vai repetir, não é aquele caminho que você gostaria que o colaborador pegasse, né? Às vezes já esqueceu alguma coisa, já tentou buscar atalho, né? Então, tipo, tu vê que uma pergunta, 2 perguntas, tu já consegue esclarecer muitas coisas, né? Então eu digo assim, ó, 90%, 95% é a parte da comunicação, né? Quando você... Que falha, né? Que falha ali no meio do caminho, né? Então, uma das formas também é trabalhar essa parte de comunicação, né? Se ver se está sendo efetivo, se o colaborador está entendendo o que você está falando, né? Que às vezes acontece aquela falha, que às vezes é um processo simples de fazer e se acaba se arrastando porque o líder ele não deu aquela orientação correta, né? E às vezes o colaborador também tem medo de pedir ajuda porque, né, dependendo como que é o líder, às vezes o colaborador fala, não vou pedir ajuda, não, nossa, eu vou tomar um xingão do meu líder se eu for lá interromper ele e pedir ajuda, Sim, né? Exatamente. Então, tem todas essas questões, né? Quando é uma liderança mais aberta, eu até acredito que não, mas quando é uma liderança que a pessoa tem meio que aquele receio do líder, ele já fica meio assim, como é que eu vou lá dizer que eu não entendi esse processo? Como é que eu vou lá pedir ajuda, né? Exatamente. Então, ele tem que ser acessível, né, a todas as solicitações do funcionário, né, do colaborador ali, porque ele vai ter dúvidas, né, ele não vai saber, talvez até a parte do processo, né, do que ele está fazendo, será que está bem escrito para ele, né? É igual a gente fala uma ordem de serviço, por exemplo, né? Não sei se já viu uma ordem de serviço, né? Ela vem ali, a gente, né, vem a descrição da tua função, e quando você vai conversar com o teu colaborador, você vai mostrar essa ordem de serviço para ele assinar, né? Então, quando ele recebe aquela ordem de serviço, ele vai ler, e junto ali também vai estar a avaliação psicossocial, né? E para a empresa, para a empresa ela entender que ela está exposta àquele risco, e o funcionário automaticamente ele vai ver ali que ele está exposto também àquele risco. Seria como se fosse um contrato entre a empresa e o colaborador, né? Então, a empresa vai dizer, tipo, tu vai estar fazendo isso, mas corre esse risco. E o colaborador ele vai estar ciente também, ele já vai ler ali, não, eu vou fazer essa função, mas eu sei que eu corro esses riscos, eu tenho né? esses riscos, exatamente. Então, seria meio que um contrato entre o empregador e o colaborador, né? Exatamente. É igual a pessoal que trabalha hoje com moto, né? Eles têm um risco, né, enorme. Porque se tu pensar, vamos dizer, quem trabalha com entregas, motoboy, tudo, tá sempre na rua direto, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente faz um documento desse que você entrega uma ordem de serviço, você tá dizendo que existe esse tipo de risco para ele, e ele está vendo,
fica bem mais fácil depois de você orientar ele no uso do EPI, que você não pode andar de calçado aberto e tal, não sei o quê, por causa daquele risco, né? E também eu acredito que também, assim, também tem risco de quem trabalha em prédios, nas alturas também, dependendo de quem está ali, né, responsável, tá lá, também tem um risco enorme, né? Exatamente. Quando a gente faz um levantamento de risco, por exemplo, que a gente identifica, né, que tem o risco de altura, né? A partir de 2 metros ali ele já considera altura, né? Então ele tem que fazer o treinamento da NR35, que é altura. Se ele trabalha em espaço confinado, tem que fazer NR33, né? Espaço confinado. Ele deve fazer os exames ocupacionais também, né? Que são exames complementares, né? De audição, de visão, eletrocardiograma, um eletroencefalo, para dizer que ele está apto para o trabalho em altura, né? Então, e ele faz avaliação psicossocial também, que já é diferente, já é outra coisa, né? Já pega sobre a função que ele vai exercer dentro da empresa. Então, ele tem que estar bem em todos os sentidos, ele tem que estar preparado. Imagina a pessoa que está, né? Exatamente. Lá no alto, ou que vai trabalhar com elevadores também. Então, são riscos, né? A gente trabalha com a prevenção de acidentes através dos riscos que ele está exposto. E a avaliação psicossocial também é a mesma coisa, o mapeamento, né, da psicossocial. Ele vai prevenir antes de acontecer algo pior. Eu sempre brinco que na revista Mais Saúde a gente sempre fala muito da questão de prevenção, né? Eu falei para algumas pessoas, assim, a gente vê que ainda é algo distante, a pessoa pensa, ai, não sei o que eu vou prevenir, não precisa. E na saúde é a mesma coisa, né? Tu vai ter que cuidar da tua saúde, independente se tu, né, tu vai ter que cuidar, você vai ter que fazer exame pelo menos umas 2 vezes por ano, né? Exame de sangue, tu vai ter que consultar com, né, se for mulher, com ginecologista, dependendo da idade é bom ir no cardiologista. Então, tu faz um check-up, valorizando a prevenção. E na parte da medicina de segurança também, seria valorizar a prevenção, né? A prevenção, exatamente. A gente sempre... essa é a nossa fala, eu digo assim, a gente tenta o máximo ali colocar dentro da empresa, né? O que deve ser feito, como fazer, só que é muito da empresa. Infelizmente, assim, tem empresas que enxergam com bons olhos, tem empresa que enxerga como um custo, né, a mais ali que ela vai ter que ter. Então, a gente tem que trabalhar da forma que a empresa entenda, e às vezes a empresa também tem que chegar para nós e falar assim, viu, eu preciso disso aqui porque está acontecendo isso. Hoje a gente a gente tem 4 técnicos de segurança do trabalho ali, que eles são 2 instrutores de treinamentos. Então, assim, às vezes você está com dificuldade, às vezes um funcionário ou uma equipe que não quer usar o EPI, né? Uma equipe que não quer, não entende sobre a segurança do trabalho, não sabe usar um cinto de segurança, às vezes, ou até mesmo ele entender qual o risco que ele está exposto ali, a gente faz esse bate-papo com os funcionários, né? Você tem esse suporte também, se o empresário fala, não, minha equipe não quer usar, não quer fazer, tem várias normas que eles já estão pulando, né? Exatamente. Vocês fazem, então, essa conversa de ir lá e conversar e explicar. Até numa simples cozinha de restaurante, né? Você vê o risco que eles têm de acidente. Então, a gente tem que orientar eles, né? Talvez até o exame que eles têm que fazer ali para entrar, né? A forma de manipular um alimento, né? Às vezes essa fala que a gente faz dentro da empresa vai fazer todo sentido, porque é diferente uma equipe chegar ali e fazer uma fala do que o empresário chegar e falar assim, não, faça dessa forma, né? Às vezes o pessoal fala que santo de casa, né, não faz milagre, né? Às vezes precisa ter alguém de uma empresa terceirizada ali, contratada para ir lá. Muitas vezes é a mesma conversa, né, a mesma fala. Só que vem uma empresa de fora, o pessoal leva a sério. Aí o empresário, dependendo do local, fala, tipo, o pessoal nem aí, né? Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, né? Então, assim, a gente sempre orienta a empresa que, né, solicite a Sudomed para fazer
essa fala, para fazer esse treinamento com o pessoal. E também até a questão de riscos da gente, para a gente mostrar para a empresa a importância disso daí, né? Para não gerar problemas futuros para a empresa e para o funcionário, que ele gera prejuízo, né? Para os dois lados, né? Se acontece um acidente, o funcionário ele fica, né, afastado. A empresa, né, fica sem o funcionário ele fica em casa, né? Ou doente, ou ele está machucado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque se tu pensar, dependendo do período que ficar, se for mais que 15 dias, ele já vai ficar, né, em casa pelo INSS, né? Aí, e mesmo assim, às vezes o empresário, dependendo a função que for, a pessoa, se for uma empresa menor, ela tem às vezes 1 ou 2 pessoas para cada função, né? E se aquela função ela tem uma pessoa só, nossa, tipo, muda todo o processo da empresa, toda a organização ali, porque uma pessoa por 15 dias ou até mais faz muita falta. Sim. Né, no dia a dia. E às vezes se a empresa for menor, ela vai ter uma pessoa para cada função. Então, se aquela pessoa daquela função sai, fica às vezes sem ninguém responsável, né? Exatamente. Então, às vezes é melhor você parar, né, o teu funcionário para fazer um treinamento, uma CIPA, né, que for uma CIPA que ela já tem a noção da segurança do trabalho, né, ele pode cuidar, você pode cobrar esse funcionário também da CIPA, né, você pode chegar para ele e falar assim, mas aconteceu um acidente, mas por que aconteceu, né? Então, assim, por isso que eu digo que é bem importante, às vezes é melhor você parar a tua equipe 1 hora, 2 horas ali para você fazer uma integração ali de segurança do trabalho, do que você mais para frente você ter esse tipo de problema, né? E ter um risco grande também, dependendo do que acontecer, é um risco gigantesco, né? Exatamente. Maria, não sei se você tem mais alguma coisa, né? Porque como eu falei, o nosso bate-papo aqui no Conexão Mais Saúde, ele foge de todos os roteiros possíveis, né? Né? Então a gente até faz meio que um roteiro ali, mas acaba virando uma conversa leve, gostosa, a gente acaba, né, fugindo. Não sei se tu tem mais algum esclarecimento que você acha importante para os líderes, empresários que estão nos acompanhando, ou também do evento do dia 10, agora de março, né, no Hotel Kister, né, fazer mais um convite para todo mundo, além dos contadores, todo mundo que você visa que é importante, né, estar lá presente também, às vezes líderes, ou alguém do RH, das empresas, psicólogos, né, que você fala, não, é realmente destinado para contadores, para o líder, para pessoa especialista em RH, para psicólogos, né, para a gente convidar todo mundo para estar presente, né. Eu já garanti minha vaga, eu já estou presente no dia 10, né. Como patrocinador também, né? E a Revista Mais Saúde vai estar patrocinando esse evento também. Então, dia 10 de março, a gente vai estar ali no Hotel Kister. A gente vai iniciar às 8 horas da manhã. A gente para para o almoço, que vai ser ali no próprio hotel, né, no restaurante do hotel. Aí, à tarde, a gente dá continuidade. E o pessoal vai aprender na prática como fazer o mapeamento, entender, né, como a gente faz. O bom que vai ser na prática, todo mundo vai ter acesso ali à ferramenta. Legal. Porque eu falo, é legal ter os dois, ter teoria, mas também ter essa parte prática, né? Tem a parte prática, né? E do plano de ação, como que deve ser feito esse plano de ação após esse mapeamento. Então vai ser uma coisa bem prática, a gente, claro, que vai ter as palestras ali com o médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e psicólogo. Então, vai ser um dia bem proveitoso, né? A gente vai disponibilizar ali o acesso ao nosso formulário ali de psicossocial. Então, todo mundo vai entender o que é, como que é na prática. E eu acredito, assim, que seja muito importante para os nossos clientes, para quem não é cliente, para contadores, gestores de RH, empresários, né? Que estão ainda com muita dificuldade. E a gente vai trocar ali algumas perguntas, né, que o pessoal gostaria de fazer para os médicos, técnico de segurança, psicólogos, né, para que a gente também abra essa mente deles, né, que eles entendam que não é uma coisa absurda, é uma coisa que deveria ter acontecido há muito tempo atrás,
Não só de um ano É, para não cá. só por causa de multas, não só por causa da obrigatoriedade, mas eu acredito que seria assim mais assim entender que isso é necessário, né? É uma necessidade já que já vinha gritando muito tempo e agora que veio à tona, né? Então, devido a essa quando o INSS ele viu que isso daí estava sendo muito. Se tu pensar um número muito alto, né? Então, assim, a gente percebeu que é um risco mesmo altíssimo dentro da empresa, né? Que Eu até eu me impressionou por ser o segundo maior causa de atestado, né? De afastamento, né? E é invisível, né? Porque parece uma coisa que fala, nossa, mas a pessoa vai por depressão, por ansiedade, parece algo assim que, né? Que não é real, né? Que não tá na realidade das organizações, né? E o burnout é uma coisa assim, não é nova, mas que já acontecia há muito tempo atrás. Mas o burnout, o que é? Ele é a exaustão do trabalho, né? Então, quando você tu vai sobrecarregado e vai indo, né? Vai continuando, já tá sobrecarregado há um bom tempo. Aí chega uma hora que estoura, né? Então, o INSS, claro que ele quer também automaticamente reduzir, né, aquela parte de afastamentos, mas assim, que é importante também para a empresa, ela não quer também o funcionário vai para o INSS, ele fique afastado, né? Que é um prejuízo também. É um prejuízo gigantesco, né? Eu acho que o prejuízo, independente se tu tem mais colaboradores ou tem empresas com menos, né? Mas assim, uma pessoa ali, porque ninguém trabalha com colaboradores, vamos dizer assim, que vai ficar desocupado. Todo mundo tem as funções, né, para cada equipe, né, ou para cada pessoa ali, né. Aí se uma pessoa está atestada um bom tempo, faz muita falta na produtividade daquela empresa, né? Exatamente. Hoje você trabalha com produtividade, né? Antigamente o pessoal não falava tanto essa palavra, né? Antigamente não era produtividade. Não, tem que render, tem que ter lucro para a empresa. Antes tinha que render, né? Hoje tu já pega alguém que é produtivo, porque se tu vê que a pessoa não é produtiva, ela vai ser demitida, né? Ela fica ali 2, 3 meses, tu vê que ela não está produzindo para a empresa, consequentemente vai vir a demissão, né? E daí quando tem um funcionário bom e às vezes por algum descuido, assim, de tu nem perceber que a pessoa tá com burnout, tá com depressão, tá com crise de ansiedade, né? Às vezes aquela pessoa é obrigada a se afastar do emprego. Tu vê o quanto que um funcionário que tem competência, que faz a diferença da empresa, quanto que ele faz falta no dia a dia, né? Com certeza, isso faz toda a diferença. E geralmente os funcionários bons, que acontece isso, porque ele está com uma sobrecarga tão grande, tão forte, né? Uma cobrança tão excessiva que ele acaba ficando doente, né? Então ele dava conta de tudo, de repente, do nada ele parou de funcionar. Ele fala, nossa, deu uma tela branca aqui que eu não tá mais funcionando, e acontece muito isso. Inclusive com líderes. A gente até focou mais, né, nos colaboradores, mas muitas vezes os líderes também estão até aqui, né, estão mais do que sobrecarregados. Exatamente. Né? Então, por isso há esse mapeamento, que também o líder não vai ficar de fora, ele vai também responder essas perguntas para ver, quem sabe se a liderança não está sobrecarregada, não está com muitas horas ali a cumprir. Uma vez até o Diego brincou, assim, acho que foi ano passado até, que eu tava falando dos exames que tinha que fazer na Sudomed para as meninas e coisa e tal. Aí ele falou, mas as meninas têm que ir, algumas, né, de 6 em 6 meses, outras a cada um ano. Eu falei assim, e eu? Ele falou assim, eu que sou o líder, né? Não precisaria também fazer algum exame, né? Aí eu falei, até brinquei, eu falei, geralmente o líder fica assim. Né? Eu falei, o líder a gente acha que sempre dá conta de tudo, que está bem, eu falei assim, fica meio à deriva, né? E uma hora fica doente. Porque assim, às vezes acaba, claro, o colaborador é importantíssimo, mas também o líder, né, que está sendo liderado também, às vezes, pelo chefe, ou o dono mesmo, ele está sobrecarregado. Então tem que olhar. Por isso que eu digo assim, a empresa tem que ter um apoio.
né? Ele tem que ter um apoio ali para ele falar assim, não, eu preciso disso. Eu estou precisando de um psicólogo, eu estou precisando de uma terapia. Hoje a gente tem a terapia, como é que é? Holística, né? Que a gente trabalha ali com terapeutas e tudo mais. Isso daí também, ele dá um resultado bom. Então, por isso que você tem que procurar ajuda, né? O que é bom para você. Talvez... Até surgiu uma dúvida agora, antes da gente finalizar essa conexão. Quando as empresas precisam de alguma rede de apoio da Sudomed, por exemplo, preciso de um psicólogo ou preciso de um médico de trabalho, aí esse investimento é cobrado à parte. Sim. Ele não é, né? Ele não é no investimento que você já faz no pacote lá, que tem todos os programas, onde eu preciso de um psicólogo para ver tal coisa que está acontecendo aqui na minha empresa. Sim, aí é um investimento que... Essa é a parte. Porque a gente não consegue colocar no pacote porque ele varia muito, né? O que você precisa. Que nem na tua empresa, talvez, precisa de um psicólogo para fazer um programa de 3 meses, né? Com o pessoal. Ou você precisa de um programa de escuta dos colaboradores. Aí a gente não consegue metrificar, sabe? Cada empresa... Para colocar junto no pacote. O que está incluso ali é o mapeamento. O mapeamento a gente não cobra, a gente cobra junto ali com o pacote, mas a parte ali do plano de ação em si, aí é a própria empresa que ela decide com quem ela vai fazer, como que ela vai fazer. Claro que ela vai ter orientação do psicólogo, né? Mas com quem ela vai fazer, daí é a empresa, a instituição que faz, né? Não que o nosso trabalho acabe ali na parte do levantamento de risco. Ali ela começa, mas daí quem dá continuidade é a instituição que vai decidir quem que vai fazer. Quem que vai continuar. Uhum. Quem que vai continuar, né, e vai desenvolver ali o processo. Ela pode, vamos dizer, a empresa pode tanto decidir pegar por um psicólogo da Sudomed ou da MR ali, ou pegar um psicólogo de fora também. Sim. Que ela pode decidir, não, já vou pegar aqui, que né, já tem todos os serviços, já estão treinados. Ou ela pode decidir, às vezes, pegar um psicólogo da sua confiança também para seguir os treinamentos. Isso, porque daí assim, ó, quando ela recebe a conclusão, vai ser pela nossa psicóloga e o nosso técnico de segurança que fez ali o mapeamento. Quando ela recebe essa conclusão, aí a empresa fala, não, eu quero contratar a Sudomed, né? Para continuar a fazer essa parte ali do mapeamento, né? Ela faz o mapeamento, aí ela faz a parte ali do plano de ação. Daí o plano de ação, a Sudomed, ela vai entrar né, vai fazer um orçamento ali para você, olha, eu sugiro que se faça isso, isso, aquilo, e o valor é tal. Tipo, ele já faz todos os itens que por quanto tempo e no que ela vai trabalhar, né? Porque não tem como a gente já deixar no pacote, porque a gente não sabe quanto tempo, a duração, o que vai precisar realmente na empresa. É só mesmo depois da conclusão do mapeamento. Eu entendi, porque daí realmente se pensar no pacote inicial, né, tu não sabe o que vai precisar. E às vezes tem uma empresa que às vezes vai precisar trabalhar 3 meses. Dependendo, às vezes, da outra empresa, se for outro ou um grau de risco maior, às vezes vai precisar 6 meses, né? Exatamente. Então, tipo, cada um vai ter... Então, assim, não tem como a gente, na hora, a gente passar, você vai precisar um psicólogo o ano inteiro, né? Ou você vai fazer ali 3 palestras ali durante o ano para resolver o teu problema. A gente vai ter que fazer essa avaliação primeiro, né? Para depois passar o que precisa implementar. Mais alguma novidade que você queira compartilhar ou alguma inovação para 2026 que é bom, né? Os empresários, os donos de negócios, líderes estarem atentos, na verdade, porque eu falo... Sempre tem, né? Todos os anos tem mudança e atualizações, né? Então, a gente até aqui com Conexão Mais Saúde é um canal, né? De portas abertas para trazer a Maria, trazer outros empresários de Guarapuava, mas para estar trazendo as novidades e o que a gente precisa estar de olhos bem abertos para 2026, né? É verdade.
Então, assim, acho que a inovação é o que a gente já, a continuidade do ano passado, que a gente iniciou ali com a psicossocial. Tem muitas novidades que a gente está ainda trabalhando, principalmente para dar apoio para as empresas. Acho que a gente quer resolver o problema do empresário, né? A gente não quer que o empresário chegue e fale assim, eu estou com um problema disso e eu não sei como resolver e a Sudomed não tem como resolver. Né? Nós temos que dar esse apoio para eles, né? Ainda mais nesse primeiro momento. Né? Nós somos responsáveis por orientar, mas quem é responsável por pôr em prática é a empresa ainda, né? A aceitação, ação, né? Às vezes a empresa ela não aceita algumas coisas que talvez é impostas, né? Mas a gente, né, tem que orientar o porquê que a gente tem que fazer. Mas eu acredito assim que vai ser um ano bem produtivo, digamos assim. Foi uma conquista a psicossocial para nós, assim, que a gente via que necessitava de algo diferente. Então, assim, foi um marco na história, assim. Se você pensar em anos, há 40 anos atrás, isso não existia nada. Né? Eu conversei com o médico esses dias, ele falou que não usava nem luva para fazer cirurgia. Nossa! Então você vê, às vezes fazia cirurgia fumava um cigarro, lavava a mão ali de qualquer jeito e voltava para a cirurgia. Eu fiquei pensando, imagina a pessoa sair para fora, fumar um cigarro e exatamente, depois então apenas lavar a mão e tá mexendo no paciente ali, né? Isso, né? Acontecia muitos casos ali que a pessoa falecia e não sabia nem por quê. Às né? vezes era uma bactéria. Uma bactéria ali que aconteceu ali, né? Então, assim, hoje, né, graças a Deus, assim, tudo mudou, nós estamos numa era, né, boa, e em 2025 teve essa atualização ali da NR1 que foi bem importante para nós, e eu acredito que quando a empresa entender a importância disso daí, aí sim eles vão ver que realmente faltava isso. Eu acho, não tenho certeza, que a visão de maioria dos empresários é essa questão de ser mais uma coisa. Para falar, mas já tem tanta coisa burocrática no dia a dia, né? Tantas coisas para a gente resolver no dia a dia. E agora mais a NR1 para mim colocar em prática aqui na minha empresa, né? Então, a maioria deles deve estar pensando como uma obrigação mesmo. E até esse bate-papo foi justamente para trazer esse outro ponto de vista. Não como mais uma obrigatoriedade, mas realmente tu vê o quanto que a saúde mental, que eu vejo que 2 anos para cá, muita gente está falando da importância da saúde mental, sim, tanto para a pessoa mesmo e para quem está liderando, para os seus liderados, né? Se eles estão bem, se eles estão cuidando do corpo, tomando água, cuidando da alimentação. Eu sempre falo assim, são os 3 pilares, o corpo, a alimentação saudável e o espiritual. Então, tipo, esse tripé faz total diferença no dia a dia dos colaboradores e da exatamente, pessoa que está liderando também, né? E eles, o colaborador ele tem que entender que a empresa ela está vestindo essa camisa e a empresa ela tem que falar, eu estou apostando na saúde de vocês, eu quero que vocês estejam bem, fisicamente, também, né? Mentalmente, né? Para que tenha aquele ambiente gostoso, não aquele ambiente tóxico, que a pessoa chega ali e chega no domingo de noite ali, eu não quero trabalhar. Já tem depressão, porque outro dia é segunda, né? Então eu digo assim, essa visão que a empresa deve ter para criar essa cultura. Aí sim, aí tudo muda. Aí você pensa assim, não é só cobrar, né? Cobrar hora, cobrar trabalho, metas, as metas às vezes muito altas também, que às vezes acaba acontecendo de colocar aquelas metas que não tem como bater, não existe. E assim, esse mapeamento o plano de ação é exatamente para isso, para ver se a empresa ela também está adequada ao funcionário, o funcionário está adequado à empresa, né? As metas altas também tem essa questão, né? Porque geralmente a gente quer ir melhorando, né? Os resultados do faturamento, né? Só que dependendo da empresa, realmente às vezes tu dobrar uma meta em 2, 3 meses, falar, não, eu faturo X,
a partir de 3 meses eu quero faturar 3 vezes mais, né? Então, Exatamente. às vezes, para o colaborador que não pegou essa visão, não tem essa visão, para ele vai dizer, não, mas se a gente até o mês passado faturava 100 mil, como que agora, daqui 3 meses, eu vou faturar 300 mil? Exatamente. Tipo, né, quando E dobra, acaba assim... tendo que não tem retenção de talentos, né? Às vezes um funcionário bom, você cobra tanto dele, que ele vai para outra empresa, que a outra empresa às vezes paga um pouquinho, R$ 100 a mais ali, ele acaba indo para outra empresa porque a sobrecarga dele está tão alta que ele fala, não, é melhor ganhar ali, ou às vezes até menos, ele É, que sair a gente às vezes daqui sai e até sair mesmo. para outra empresa porque ele está sobrecarregado. Então, Às vezes nem sempre é só o... Não, nem sempre é só o salário que ele ganha, né? Às vezes ele exatamente. ganha até um pouco menos ou pouquinha coisa a mais, mas uma diferença pequena Para e eles ele, acabam mudando, mas por essa questão psicológica mesmo, né? e você acaba perdendo talvez um talento ali que poderia, né, gerar bem mais produtividade ali da tua empresa do que você reter ele e entender qual que é a dificuldade, né? Então, aí volta na comunicação novamente, né? Aí você tem que entender ter um funcionário para que ele não saia da tua empresa, né? Se você quer continuar com ele, cuide, né? Valorize também, né? Valorize, né? Não é só valores de dinheiro, né? A gente diz assim, valores internos, né? Que a empresa ela tem uma cultura e você mostre para ela assim, a cultura da empresa é essa, né? E a gente precisa de pessoas assim como você para estar conosco, né? E como nós temos essa visão, vocês também, né? A gente gostaria de ter essa visão em contrapartida do funcionário. Aí flui, né? Porque eu acho que quando tem até a questão dos princípios, valores da empresa bem claro, e o funcionário também entende e se sente que ele faz parte daquela cultura organizacional, Sim. tudo vai fluindo, né? E até mesmo quando você coloca um processo novo, se a pessoa entendeu o porquê que você está colocando aquele processo novo, ela não vai ver, nossa, ai que chatice, lá vem mais um processo. Ela vai entender que é uma melhoria para Exatamente. realmente tudo andar, né? Tudo na empresa fluir melhor, ter uma comunicação mais clara, né? Então ela vai ver aquilo como um benefício, não um negócio, nossa, lá vem a Maria, mudando todos os processos da empresa de novo, Exatamente. né? Mas exatamente. Foi o que aconteceu lá na clínica, né? A gente mudou muita coisa, talvez, de 2 a 3 meses, a gente teve muitas mudanças e o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo. Opa, né? Então já deu um nível alto ali na psicossocial nossa por causa das mudanças. Mas é tudo para a gente se adequar e melhorar e entregar também para os nossos clientes o que tem que ser entregue, né? A qualidade, inovação sempre, né? Sempre, exatamente. Então a gente está sempre tentando, buscando novas tecnologias. Hoje a gente trabalha com inúmeros processos ali que a gente tem que estar bem estruturado para que aconteça da melhor forma possível, né? A gente tem muitos Até clientes. você falou em tecnologia, por isso que a Maria Penteado vai estar no nosso caderno da revista Mais Saúde, que é o Profissionais Empresa Sucesso, né? Eu friso bastante que empresários daqui, seja, né, da área de serviços, médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, que estão sempre inovando, trazendo equipamentos novos, ou até mesmo inovando, que nem você que foi participar de um congresso ano passado, final do ano, né, em Brasília, né? Então, assim, eu falo, se você está participando de congressos fora de Guarapuava, tem gente que até é fora do Brasil, trazendo equipamentos ou trazendo conhecimentos que vai ajudar a população, ou que no seu caso até mesmo os empresários, os médicos, os dentistas de Guarapuava e região, precisam estar no Profissionais Empresas de Sucesso, né? Porque é bem essa visão ampla, assim, de estar trazendo tecnologia, estar trazendo sabedoria e aplicando aqui, que é quem participa do Profissionais Empresas de Sucesso, né? E parabéns, Maria, que você Obrigada. vai estar também junto com a gente nessa edição de março, né? Na primeira do ano. Eu que agradeço, Carla. Imagina, eu sou imensamente grata a você, né, pela porta que abriu para nós aqui. E isso deu visibilidade, muita visibilidade,
onde eu falo assim, não achava um caminho para mim mostrar o que eu faço, e você abriu essa porta ali da Acho revista. que na capa da revista ali Fui a foi capa incrível, né? A ver assim, tipo, eu falo, quando o pessoal e mostra, não só Nossa, por ser capa, mas mostra todo o conteúdo, tudo que tem conhecimento, né? exatamente. E nós somos gratos, eu digo assim, até aos colaboradores, né? Eles hoje nós somos referência em medicina e segurança do trabalho, né? Nós somos uma franquia, a gente segue um processo. Se a gente sair da linha, a franquia puxa a orelha nossa. Então, assim, a gente tem que entregar o melhor para o nosso cliente, né? É claro, falhas a gente tem, acontece, Como mas a todas as gente empresas, né? está sempre buscando melhoria continuamente. Então, e por isso que eu digo assim, a gente tá se envolvendo na NR1, tá indo de cabeça, os profissionais lá, os médicos do trabalho, os psicólogos, a parte da segurança do SESMIT ali, da engenharia, eles estão muito bem alinhados, então todo dia conversando, vendo o que pode fazer, procurando respostas, né? Pesquisando, estudando, para quê? Para que a gente entregue o melhor possível, né, para as empresas, para não que eles não sofram prejuízos futuros, né, tanto humano quanto questão de valores, né, financeiros ali que isso impacta muito numa empresa, né? Você recebe uma ação trabalhista ali é terrível, né? Então, e eu digo, procurem a Sudomed, não hesitem de ligar lá e conversar com o médico do trabalho, a doutora Juliana, faz 6 anos já que já está com nós ali, ela se formou em médica do trabalho ali na Sudomed, então né, ela tem um conhecimento muito amplo, ela sabe do que ela está falando, não hesitem de ligar e conversar com ela, pedir informações, né, porque eu acredito que às vezes assim uma informação muito pequena, que às vezes você não sabe o que fazer e você não sabe a quem recorrer. E acaba deixando, né? E às vezes por exemplo, acontece um acidente de trabalho. Às vezes a pessoa não sabe quem recorrer, mas tem a Sudomed, né? Nós somos pagos, digamos, pelas empresas para isso, né? Para resolver o problema. E às vezes na hora a pessoa fica tão aflita ali, fica tão preocupada que nem pensa, nossa, vou ligar para Maria, vou ligar para alguém, para, né, para me ajudar a ver como que eu posso resolver, qual que é o melhor, qual caminho que eu pego, né? Qual Exatamente. Que é o melhor, né? Realmente, porque às vezes eu acho que quando acontece, a pessoa entra em pânico, né? Sim. E aí ela nem sabe o que fazer, para onde que ela vai recorrer, quem que ela vai pedir ajuda, quem que ela vai procurar, né? Que às vezes um acidente de trabalho, às vezes, né? Às vezes tem casos, infelizmente, de morte, né? Ou às vezes um caso grave, né? Mas a gente tem que fazer a investigação do acidente, a gente tem que fazer a abertura da CAT, né? Da comunicação do acidente para o INSS. Senão, às vezes, dá problema lá na frente que a pessoa não consegue, né? Alguma coisa porque não tem o CAT aberto. Então, às vezes, um benefício não sai porque a CAT não foi aberta, daí é um problemão. A gente tem que enviar para o E-Social também essa CAT. Então, é tudo interligado, né? Então, por isso que eu penso assim muito na orientação, né? Precisou de orientação, ligue, né? Geralmente, o meu WhatsApp fica 24 horas, eu não desligo, né? Eu nem consigo descansar direito. Normal, final de semana e tal. Mas é assim mesmo, né? A gente tá para isso, a gente tá para auxiliar, para ajudar. Então, eu acredito que, novamente, muito obrigado pela abertura, né, da revista para nós ali. Foi, para nós, assim, foi muito importante, porque deu uma visibilidade muito grande. Principalmente as pessoas querendo saber mais, né? Fazendo parceria com a gente, porque... Que bacana, né? Se interessando pelo assunto, né? Então, assim, muita gente fala, como é que eu posso ajudar na parte da NR1? Psicólogas também entrando em contato, então eu acredito que essa rede vai sempre crescer mais, né? Porque a gente se ajuda e a gente entende o propósito, né, da saúde em todo lugar, né? Primeiro, que nem a gente fala sempre, primeiro a saúde, depois outras coisas. Eu sempre brinco, o pessoal fala, primeiro a saúde, o restante a gente conquista, né? Depois a gente corre atrás. Temos saúde, o restante a gente conquista, né? Exatamente.
E essa questão é bem importante. Até a Maria já veio aqui, né, num outro podcast ano passado. A gente focou mais na parte de medicina e segurança do trabalho, né? Falamos um pouquinho dessa parte do NR1, né, que acho que era bem próximo dali quando... Não sei se já tinha entrado ou não na obrigatoriedade, não lembro qual que foi o mês que a gente conversou. Em junho, Ou né? se recém... Já tinha. Então fazia um mês e pouquinho, se foi em junho. Isso, Junho, julho, fazia acho que um mês e pouco, né? A gente estava iniciando ainda. Então a gente não focou muito nessa parte, né, do psicossocial, da importância para os colaboradores. Então hoje veio a calhar bastante, né? No passado a gente falou mais das normas e da segurança do trabalho. Sim. E hoje dessa parte psicossocial nas organizações, no ambiente corporativo, né? E como é importante realmente eu vejo abrir essa visão, né? Eu como empresária, eu já tinha ouvido falar da NR1 em 2024, até teve um período ali bem forte que eu estava até vendo, estudando, aí depois 2025 foi quando realmente entrou em vigor, e eu como empresária, assim, eu vejo quanto é importante a gente abrir essa visão para não ficar como mais um peso, né? Sim. Mas você vê pelo lado da saúde mental, da saúde emocional de quem tá contigo todos os dias ali, né? Sim. Porque eu falo, aqui a gente trabalha de segunda a sexta, mas tem empresas que trabalham até domingo e só fazem revezamento, né? Um domingo por mês dos colaboradores ter folga, né? Então tu vê que às vezes as pessoas estão mais, os colaboradores também estão mais na empresa do que na sua própria casa, né? Exatamente. Então, tipo, tu vê quanto que é importante o ambiente que é leve, que a pessoa vá ali, consegue produzir, sente que não é aquele clima pesado, tóxico, que é um ambiente leve mesmo, gostoso de você estar no dia a dia, de você produzir, de você trabalhar e sair dali feliz para ir para casa, né? Exatamente. A gente quando faz um mapeamento que a gente fala assim, nossa, não deu nenhum risco psicossocial, a gente fica feliz porque, olha, tá tão difícil, né? Mas assim, a segurança no trabalho é exatamente para isso, para fazer esse mapeamento, para entregar para a empresa o que realmente deve ser feito. E depois, assim, você vai ver que, eu acredito que é difícil a implantação, ali até você criar aquela cultura que você está cuidando da saúde do trabalhador, é um pouquinho, muda, né? Ali, né? Mudanças, né? Mas, assim, é tudo para melhorar. Eu acredito que depois disso, você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? Às vezes eu falo assim lá na clínica, porque eu sempre faço alguma coisa sobre comunicação, ou estou dando um treinamento, ou estou trazendo alguém de fora para falar ali. Então, assim, eu vejo que essas ações, elas mudam a característica dos funcionários. Eles chegam assim e falam assim, nossa, que legal, lembra daquela palestra que a gente teve e tal? Mas tem que ser contínuo. Se você deixar assim, eu não vou ficar em 6 meses sem, digamos, gastar dinheiro para isso. Pensa em você contratar alguém para vir fazer uma palestra exatamente. Aqui, né? Vou deixar 6 meses ali. Aí perde o fio da meada. O pessoal já não produz mais do jeito que produzia antes, né? E não tem aquela abertura ali com eles. Porque automaticamente, quando você chama alguém de fora, ele já vem comentar. Foi muito legal aquela palestra, aprendi tal coisa. Tal. Eu falo nem que a pessoa, nem sempre tu vai pegar todos os pontos que o palestrante está trabalhando, mas que tu pegue uma ou duas coisas que faça tu virar uma chave, né? Então exatamente. Eu falo, nem sempre tu vai conseguir colocar tudo em prática depois, mas pega 2, 3 coisas que tu vira aquela chave e tu leva para tua empresa ou que teus colaboradores estão junto e também com certeza eles vão mudar às vezes coisas que tu nem percebeu naquela palestra, porque você já faz no teu dia a dia, já é habitual para você, mas que pro colaborador muda aquela chavinha, já faz total diferença. Com certeza, faz todo sentido, né? Então, a comunicação, quando você entrega para o teu colaborador que você está aberto, nossa, você consegue muita coisa, tanto dele para você e de você para ele, né? Se doar, né? Porque às vezes se vê uma pessoa, que nem assim, se vê uma pessoa, já aconteceu, né? Pessoa triste, chorando, você vai perguntar o que é, a pessoa desaba. Chora mais ainda. Chora mais e ela te conta tudo aquilo que está acontecendo e ali não é diferente, porque hoje nós trabalhamos com, acho que 12 meninas, né? Todas mulheres, então assim, são mais sensíveis também, né? Às vezes
acontece, assim, da gente se deparar com algumas situações bem difíceis, assim, de lidar, mas você preparada, você tendo ali algo para oferecer para eles, que você escute eles, que você não acha que aquilo ali é só uma... Ah, esse daí só tá choramingando à toa, né? Porque é muito trabalho, não sei o quê, mas não é, né? Alguma coisa está acontecendo de muito mais grave. Para a pessoa chegar e chorar na tua empresa e você desabar ali na tua frente, alguma coisa está Não é, acontecendo. às vezes não é só mimimi, né? Que nem a gente fala, hoje em dia o pessoal tá muito mimimi, né? É geração Z, não sei o que, não é isso, né? Acho que é você olhar realmente o que está acontecendo. E você percebe, né? Quando você contrata a pessoa e ela mudou, e ela tá estressada, ou ela tá chorando pelos cantos ali. Alguma coisa, ou na casa dela, né? Tá acontecendo, né? Que daí já é mais particular, ou ali dentro da empresa mesmo que está acontecendo alguma coisa que você não viu, né? E não dá para realmente não dá para entrar nesse julgamento, porque realmente o empresário sempre com um monte de coisa acaba que às vezes vai passando e ele só vê quando entra num caso que nem você falou, tipo, vai passando o dia a dia, ele só vê quando realmente o caso já tá no nível mais grave, né, da pessoa já não tá produzindo igual antes, ou tá chorando pelos cantos, né? Exatamente. Então, é o cuidado, né? Quando você cuida do colaborador, você está cuidando da tua empresa também, né? É o olhar saúde, com né? cuidado, né? É olhar com cuidado. Então, automaticamente, a partir do momento que você tem essa visão, por isso que eu digo, é muito importante o CNR entrar, porque vai mudar muita coisa ali, principalmente a cabeça do empresário, né? Ele vai entender um pouco mais o que está acontecendo, né? Aí você fala assim, mas meu Deus, não vende, por que não vende? Por que eu recebo tanta reclamação no atendimento? Mas alguma coisa ali, às vezes, está fora do eixo. Né? Se tu pensar até nesse ponto, né, que você falou até na questão das vendas mesmo. Às vezes, por que está diminuindo, por que não está indo? Aí, realmente, às vezes é uma questão do ser, né? De olhar para dentro do ser ou alguma coisa que não, né, que você não faz sentido para você. Exatamente. Ou, às vezes, né, você realmente não está com a tua saúde emocional em dia. Exatamente. Então, é olhar, né? É o olhar para todos os cantos da tua empresa, né? E é o desafio, né? Eu falo, é um desafio. Né, nós duas, como, desafio. como empresárias, a gente sabe o quanto é desafiador olhar para todos os pilares, né? Exatamente. Hoje a gente focou no pilar da saúde emocional, mas aí são vários, né? Daí o pilar de saúde, é o pilar financeiro, né? O pilar profissional, é o pilar pessoas, que envolve a sua família dentro de casa, né? Então eu falo, quando tu vai olhando para todos os pilares, aí é um desafio, né? É um desafio grande, é um desafio. E a gente precisa de ajuda, né? Sempre a gente está precisando de ajuda. Né? Às vezes você colocar, fazer um processo diferente. Fazer um café na tua empresa uma vez na semana, uma coisa que a gente faz ali dentro da clínica, que a gente tem um dia do café, né? Onde a gente não fala nada sobre trabalho, sobre, né? Tudo ali. Então a gente faz um dia de café e a gente tem um livro que a gente lê, né? Cada um faz uma menção daquele livro, uma vez na semana. Então isso daí engaja muito as pessoas, porque ali você já tá fora do teu trabalho. E ali é a comunicação entre eles, que às vezes um setor ele não se vê o dia inteiro com o outro setor. Outro, né? E às vezes eles nem sabem da dificuldade que um tá passando ali. E às vezes nesse café eles falam assim, viu, e aquele cliente lá? Ah, mas eu já resolvi, aconteceu isso, tal, não sei o quê. Eu já resolveu no café. Então, às vezes até eles não querem sair, às vezes, do setor deles para ir até outro setor. Para saber como é que tá. Né, porque assim, eles ficam um pouco de receio eu tenho muita coisa para fazer, depois eu converso e acabo esquecendo e passou. Então, assim, eu vejo muito essa comunicação na hora do café deles ali, que eles acabam ainda falando de coisas aleatórias, né, que não é do trabalho, mas ao mesmo tempo porque eles estão juntos, que acaba, às vezes, lembrando de algum episódio lá, né, esporádico e já vão E é um citar, momento de descontração, né, também. A gente acaba se descontraindo
Às E vezes tem mais a dica da leitura, né? Que é um hábito legal, que às vezes tem gente que não gosta de ler, e se tu vai indicar um livro para cada um ler um capítulo, né? Por exemplo, é mais um hábito que a pessoa pode ir pegando gosto pela leitura, né? Exatamente. Então, nossa, uma sugestão legal, ó. Quem quiser aderir à sugestão da Maria, né, que faz a deixar uma meia horinha para um café e já trocar ideias, Exatamente, né? Já dar um livro bacana para cada um ler um pouco, ou ler um capítulo, né? a gente tem um livro que a gente passa, a gente sorteia, né? É uma pessoa para ler um capítulo. E eles lerem aquele capítulo e eles falam sobre o capítulo, né? Então, eles têm que falar para todo o que eles entendeu daquele capítulo. E você vai juntando as histórias de cada um, e cada um tem uma visão diferente, né? É isso que eu fiquei pensando, porque eu pensei, se cada um vai ler um capítulo, né, com o decorrer, tu vai ver que cada um vai ter uma interpretação diferente, né? Exatamente. E ali eles tiram muitas coisas boas para eles, né? Porque geralmente é um livro ali de empreendedorismo, alguma coisa assim nesse sentido. Então eles tiram muita coisa deles também. Então, além do café, tem mais um hábito gostoso também. E daí, outro detalhe, né? Que são sorteados também quem que vai fazer o café. São 3 pessoas que fazem o café, né? Então, essas 3 pessoas levam a comidinha lá para então entendi. Então, assim, tipo, cada vez são 3 pessoas diferentes, né? Daí quem ficou naquela semana, um faz bolo, eles combinam faz entre eles, mas são setores diferentes, né? Aí entre os setores eles se combinam para fazer o café. Então tem essa comunicação também, né? Antes do café, o que a gente vai fazer essa semana? Vamos fazer tal coisa. Eu faço uma torta, eu faço um suco, tal. Aí rola essa comunicação entre eles, é bem legal. É legal. Legal, porque daí realmente se tu pegar um de cada setor, né, das 3 pessoas, às vezes as pessoas nem se conversam tanto ali, mas ela vai ter que se comunicar, né, vamos dizer, até para ver o que um vai levar um salgado, um vai levar um doce. Sim. Então, pegando as dicas da Maria até aqui no final, falando do cafezinho, que é uma ideia que eu achei muito legal, e das pessoas ser responsáveis também por cada um levar, né, um prato de doce, uma torta, um suco. E outro hábito que eu comentei também aqui da leitura, que eu achei um hábito muito legal de incentivar as pessoas a lerem e também compartilhar o que ela entendeu daquele livro, aquele capítulo, né? Cada um vai ler um capítulo, então eu achei muito legal que a gente eu penso assim, são várias interpretações diferentes dentro de uma mesma empresa. Sim, exatamente. E gostei, fica essa dica, se você quiser copiar essa dica bem legal de fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, um momentinho de 30 minutos ali para tomar um cafezinho, trocar ideias, acaba unindo mais ainda a equipe de trabalho, né? Então já fica uma dica para a gente encerrar esse Conexão Mais Saúde. E obrigada, Maria, pelo seu tempo, tirar você da Sudomed, da MR, sei que você está sempre correndo e também sempre participando de palestras e treinamentos, né? Vejo você em muitos locais que eu vou, então é bacana ver uma líder assídua por conhecimento. E obrigada por vir até o Conexão Mais Saúde e compartilhar tanto conteúdo, tantas dicas, tantas informações. Eu que agradeço. Imagina, Kelly, eu sou nata, né, para vir aqui. Eu acredito que quando a gente se acredita nas empresas, né, que é isso que a gente quer, né, a gente quer fomentar cada vez mais a saúde. Então, eu que agradeço. Obrigada por tudo, pelo apoio que você me dá. Né? Às vezes momentos Estamos difíceis. Sempre de portas abertas aqui. Mas a gente está à disposição sempre também. Ai, que bom, aqui também, né? O segundo, mas com certeza virão muitos mais podcasts de Conexão Mais Saúde com você aqui, trazendo dicas valiosas. Um beijo, até a próxima.